Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Você tem estudado a lição da Escola Sabatina? Sim? Espero que sim, porque a lição desse trimestre está realmente extremamente importante para o teu conhecimento, para o teu crescimento em Cristo Jesus. Vem falando sobre a aliança eterna de Deus com o ser humano. Nós chegamos à nossa lição de número 3, e a lição de número 3 ela vem falando sobre para todas as gerações. E ela vem tratando então sobre essa aliança de Deus agora com Noé e consequentemente essa aliança de Deus com o ser humano, A parte de sábado nos traz um verso para memorizar, que está bem fácil inclusive de decorarmos, realmente memorizarmos, que se encontra ali no livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 8, aonde diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Em outras palavras, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Como entender esse conceito da aliança de Deus com Noé? Como entender essa aliança de Deus pós-dilúvio com a raça humana? Como entender que realmente a graça ela está aí para alcançar a todos, pelo menos buscando a todos para alcançar a todos. É claro que não são todos que irão aceitar esse compromisso, essa aliança com Deus, mas a graça está aí para alcançar a todos. Como entender, por exemplo, que a justiça de Deus também é a graça de Deus? Dentro dessa aliança com Noé, nós conseguimos perceber isso claramente. A lição de domingo ela vem falando sobre o princípio do pecado e ela vem tratando sobre esse assunto extremamente importante, que talvez de uma forma aplicada para o contexto atual que vivemos hoje, seria realmente uma pandemia, que se inicia lá com poucas pessoas e depois vai se alastrando por toda a raça humana. Assim é o pecado. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o mundo ficou destituído da glória de Deus. E esse pecado é como se for uma bola de neve. E essa bola de neve que vai descendo ladeira abaixo, ela vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Em outras palavras, o pecado ele piora progressivamente. E a cada dia, a cada ano, a cada momento, nós estamos vendo cada vez mais um mundo destituído da glória de Deus, um mundo distante de Deus. Essa também era a época de Noé. Essa era a época de Noé. Ao ponto de Deus ter se arrependido de ter feito a raça humana. É claro que esse arrependimento não é que Deus queria voltar lá no início e não ter feito a raça humana. Mas esse arrependimento realmente é um sentimento de sofrimento de Deus, de angústia, de tristeza, por olhar o ser humano e perceber a qual grau agora chegou o ser humano, ao ponto de estar tão longe de Deus e as desgraças que agora, de alguma maneira, abraçam o ser humano. Esse era o sentimento que Deus tinha ao olhar para a raça humana na época de Noé. Mas é interessante que na época de Noé existia então o personagem Noé. Exatamente, o personagem Noé. E o personagem Noé, você já ouviu falar muito a respeito dele, talvez muitos sermões, talvez até mesmo cantou musiquinhas de Noé. E é interessante que a palavra de Deus, no capítulo 6 do livro de Gênesis, ela vem trazendo aqui sobre quem era realmente Noé. Lembrando que Noé vivia numa época terrível, numa época onde Deus olha para a raça humana e Deus havia se arrependido. Deus estava angustiado, sofrendo por ver a raça humana cada vez mais distante dele. Mas existia então esse personagem Noé. E o livro de Gênesis, capítulo 6, no versículo 9, diz assim: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era diferente em meio à raça humana a qual ele vivia. A palavra de Deus diz que Noé era um homem justo. Em outras palavras, Noé era aquele que fazia o que era correto. Noé era aquele que praticava as boas ações. Noé era aquele que evitava de alguma maneira o pecado. Noé era um homem justo. A palavra de Deus também diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, que além de justo, Noé também era um homem íntegro. Um homem íntegro. É interessante que a palavra íntegro, ela não aparece muitas vezes na Bíblia, mas ela aparece aqui para destacar quem era realmente o personagem Noé. Noé era um homem íntegro.
um homem íntegro, um homem que vivia ali com integridade, um homem que tinha, em outras palavras, um caráter diferenciado dos outros. Mas por que Noé tinha um caráter diferenciado dos outros? Por que Noé realmente era tido como um homem justo, como um homem íntegro? Eu creio que o próprio verso me explica isso e te explica isso. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro. Mas por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Em outras palavras, Noé era um prazer aos olhos do Criador. Imagina se esse verso fosse aplicado para a sua vida e Deus pudesse olhar para você e dissesse assim: olha, João, você é um homem justo, um homem íntegro, um homem que anda com Deus. Maria, você é uma mulher justa, uma mulher íntegra, uma mulher que anda com Deus. Paulo, você é um homem justo, um homem íntegro, um homem que anda com Deus. Mesmo em meio ao mundo de problemas, ao mundo onde cada vez mais as pessoas estão distantes de Deus, existem pessoas sinceras. E aí, isso aqui é o fantástico dentro da lição. E por isso Deus estabelece então uma aliança com Noé. Porque em meio ao mundo onde Deus olha, um mundo cheio de problemas, um mundo cada vez mais distante de Deus, Deus encontra o personagem Noé. E Noé, em outras palavras, condenava a raça humana. E por que Noé condenava a raça humana? Entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Não é que Noé é Deus e condenava a raça humana. Não é isso. Mas é que ao olhar para a raça humana e ao olhar para Noé, estava mais claro do que nunca que a raça humana poderia ser igual a Noé. Pessoas íntegras, pessoas justas, pessoas que andavam com Deus. Ou seja, Noé era uma prova que mesmo entrando o pecado neste mundo, as pessoas poderiam andar com Deus. Da mesma maneira, é no conceito atual a qual nós vivemos hoje. Mesmo olhando para um mundo distante de Deus, nós podemos ser diferentes. Nós podemos ser luz em meio às trevas, se nós buscarmos andar com Deus. E se nós buscarmos andar com Deus, nós seremos então pessoas justas, pessoas íntegras. E por isso Deus então estabelece a sua aliança com Noé. E Deus então, em meio a esse conceito da aliança, a esse contrato, Deus traz a graça para Noé. E Deus diz: olha, realmente eu me arrependi de ter feito a raça humana e a minha justiça precisa ser feita, porque a minha graça precisa alcançar a todos. Se o mundo continuar como está, ninguém mais será salvo. E Deus precisava então destruir a raça humana, mas Deus então faz um pacto, faz uma aliança com Noé. E em meio ao dilúvio que cairia neste mundo, Deus estabelece uma aliança com ele, dizendo que Noé, junto com sua esposa, com seus 3 filhos e suas 3 noras, entrariam na arca. E Deus faz um contrato com ele, então pede para que Noé pudesse ali de alguma maneira estar construindo então esta arca. A parte de Noé agora sendo feita em meio a este contrato, em meio a esta aliança com Deus. Pós-dilúvio, acontece algo extremamente importante. E eu gostaria de ler aqui, eu tenho uma lição da Escola Sabatina com um comentário de Ellen Golding White, e era inspirada por Deus. E a parte aqui de quarta-feira vem falando um pouquinho dentro deste comentário, e ela vem relatando aqui que em meio a esse conceito após dilúvio, após as águas baixarem, o que Noé fez por primeiro? O primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer de toda espécie de animal. Antes de preparar uma casa para si, construir um altar a Deus, seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. Noé, ao sair da arca, Noé não se preocupou em ir construir a sua casa, em ir buscar alimento. Mas a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e oferecer sacrifício perante ao Senhor. O que eu e você temos feito perante essa aliança nossa com Deus? Por esse motivo, Deus estabelece também uma aliança agora com o ser humano. E essa aliança com o ser humano, ela trata então sobre o arco-íris.
E a lição, então, ela vem falando aqui na parte de quarta-feira sobre o sinal do arco-íris. Esse fenômeno natural com uma forma ali de um sinal, de uma aliança de Deus com o ser humano. Que cada vez que olhássemos para o arco-íris, nós veríamos ou saberíamos que Deus não destruiria mais o planeta Terra através de um dilúvio. Lembrando que num conceito onde a chuva antes não havia caído e ela cai agora apenas no dilúvio, lembrando que agora, a partir de agora, começaria ao invés do orvalho durante o dia, chuvas caírem perante o planeta Terra. Cada vez mais que acontecesse isso, o ser humano olharia para isso e ficaria com medo de o planeta Terra novamente ser destruído por um dilúvio. E Deus, então, através desse fenômeno natural, Deus estabelece ali, então, a sua aliança, para que cada vez que olhássemos para o arco-íris, pudéssemos ver, então, essa aliança de Deus, mostrando que a graça de Deus quer alcançar a todos. E por mais que Deus detesta, odeia o pecado e vai destruir o pecado na volta de Jesus, Deus ama o pecador e Deus quer realmente salvar a todos. Amém? A parte de quinta-feira vem falando então exatamente sobre isso. Ficou somente Noé, um remanescente. Deus, ele preserva ali então esse remanescente. Essa é uma iniciativa de Deus, cumprindo então a sua aliança. Deus preservando a raça humana, Deus trazendo a graça para a raça humana e Deus ali tendo sempre um povo, Deus tendo sempre ali um remanescente. E esse remanescente, ele tem então uma missão, e essa missão é pregar sobre esse Deus grandioso, sobre essa graça que precisa alcançar a todos, sobre esse Deus que faz aliança, que fez aliança com Adão e Eva, que fez aliança com Noé, que fez aliança com a raça humana através do arco-íris, esse Deus que através da sua graça quer salvar a todos. E cada vez que olharmos para essa aliança, precisamos entender que Deus já fez a parte dele. Deus já fez a sua aliança com o ser humano. A sua parte Deus já fez. Basta agora nós fazermos a nossa. Basta agora nós aceitarmos essa graça, aceitarmos esse Jesus e entendermos que se estivermos com Ele, se andarmos com Ele, nós poderemos, em meio ao mundo de trevas, ser luz. Em meio ao mundo onde cada vez mais pessoas estão distantes de Deus, nós poderemos ser pessoas íntegras, pessoas justas, não por méritos nossos, não porque eu sou melhor do que o outro, não era melhor do que os outros, pelo contrário, não era igual aos outros. A diferença do caráter de Noé é porque Noé andava com Deus. Que tal você também andar com Deus? Que tal você dedicar tempo para estudar a lição da escola sabatina todos os dias? Que tal você dedicar tempo para, de alguma maneira, ler a palavra de Deus? Que tal você dedicar tempo para cumprir a sua missão? Para ser realmente, ou fazer realmente o que o remanescente precisa fazer? Noé e sua família foram os primeiros remanescentes. A palavra de Deus diz que estamos vivendo a época do último remanescente. Que da mesma maneira que Noé tinha uma missão, esse último remanescente também tem uma missão, que é pregar a mensagem dos 3 anjos, que é anunciar a graça de Cristo, anunciar que Jesus em breve vai voltar. Deus estabeleceu aliança com a raça humana. Faça também a sua parte. Ande com Deus e você com toda certeza estará se preparando para a breve volta de Jesus. Feche seus olhos, Pai querido. Obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos ajude a andar contigo, a colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida. Abençoe cada pessoa que tem estudado a lição da escola sabatina, que possamos colocar isso em prática diariamente em nossa vida e que possamos cada vez mais procurar ser pessoas diferentes, com caráteres diferentes, pessoas íntegras, pessoas que mesmo em meio ao mundo de trevas, podemos ser luzes, porque podemos sim andar contigo e a tua luz vai resplandecer em nós e através da tua luz nós poderemos também fazer a diferença na vida de pessoas, assim como Noé tentou fazer durante a sua geração. Nos ajuda, Pai, e que nós possamos realmente entender isso e colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus.
Amém.